Olá, eu sou o Miguel Filho e venho hoje sob solicitação de alguns estudantes sobre o como estudar com sucesso. Então, hoje vamos dar algumas dicas que não serão novas, são antigas, simplesmente para ajudar alguns estudantes a obterem resultados positivos ou melhorados em função do que tem estado a ser preocupação. E como não é só preocupação dos meus estudantes, mas é uma situação que é recorrente e pelo que temos estado a observar sobre os lamentos dos estudantes. Então, não vamos dar receitas, naturalmente, porque os métodos dependem não só da vontade, não é? Mas depende de uma planificação, de uma disciplina e de uma, fundamentalmente, motivação. Hoje nós vamos começar, vamos fazer este vídeo e espero que possamos responder em parte às preocupações dos estudantes, porque não é possível falar tudo agora, porque vamos deixar a segunda parte num vídeo que também vamos anunciar. No entanto, é importante que nesta preocupação de como estudar e obter sucesso, em nossa opinião, tudo começa pela disciplina e a motivação. Mas nós não vamos falar especificamente sobre a disciplina e a motivação, porque para o vídeo não será muito longo. No entanto, quando nós estudamos ou quando apreendemos algo, ou quando assimilamos algo, o cérebro é mais ou menos como os computadores, não é? Tem uma capacidade limitada de armazenamento. E é importante que quando nós, depois de uma aula, chegamos em casa, descansamos um pouco, comemos, devemos revisar. Não devemos dormir sem revisar as matérias. Porque existe o que se chama, em psicologia, a curva do esquecimento. Esta curva levanta a hipótese do declínio da retenção da memória ao longo do tempo. Mostra como a informação é perdida, não é? Assim paulatinamente, enquanto o tempo for passando, não é? E um conceito relacionado com este aspecto é a força da memória, que se refere à durabilidade que a memória traça no cérebro, não é? Rever o conteúdo estudado 24 horas depois de aprender, e não tem que ser necessariamente 24 horas, como eu disse já no início, pode ser assim que chegar a casa, antes de dormir, não é? Retém-se 80%, não é? Há cerca de 80% de possibilidade de reter, não é? O que você aprendeu pela primeira vez. Contrariamente que se você deixar passar uma semana. Teve a aula hoje, deixa passar uma semana, depois é que vai rever, não é? Aí, nestes casos, já se esqueceu alguma coisa. Qual é a vantagem disso? Se você estuda logo depois da aula, não é? Revisa quando chega em casa. Se haver a matéria que não foi suficientemente compreendida, né? Poderá já, em tempo útil, dia seguinte ou depois de 2 dias, contactar o professor e pedir mais explicação. Vai ser diferente que se estudar depois de uma semana. É o que eu tenho estado a chamar os estudantes, não é? Os meus professores diziam, vocês angolanos são finalistas. Finalistas não no sentido de que está a terminar o curso, mas porque estudam somente quando o professor diz tem prova, ou 2 dias antes ou uma semana antes. Não. O que se estudou depois portanto, o que se assimilou depois ou um mês antes, é claro que muita matéria já fica esquecida. Então, a primeira dica é essa, revisar sempre os conteúdos antes de dormir. Parece estranho, não é? Mas saiba que rever o que você estudou antes de dormir ajuda o cérebro a gravar as informações. Isso ocorre porque durante o sono, não é? É em que o processo de memorização é mais intenso, porque o corpo está
praticamente em repouso, por isso é que há muitas pessoas que às vezes estão a dormir, lembram-se de alguma coisa, levantam e apontam, porque se deixar passar até de manhã, pode ser que de manhã não se recordem do que sonharam ou do que pensaram antes de dormir. Então, vale a pena sempre uma leitura no conteúdo antes de dormir. E a isto como é que se chama? É a leitura ativa, uma leitura ativa. A outra dica é variar sempre o local de estudo. Não estudo sempre no mesmo local, não é? Mesmo que estiver em casa, não é? Se estiver a estudar durante 2 dias no quarto, depois mude, não é? Porque também às vezes o ar pesado, quer dizer, pode influenciar, não é? E essa troca de local também favorece a concentração e a retenção das informações. É também importante fazer pausas, não estudar durante muito tempo, não é? Não estudar durante muito tempo, porque o cérebro também precisa ser oxigenado, não é? Então, regula, não é? Organiza o seu tempo, não é? Em etapas. E estas etapas também não deve ser estudado um conteúdo de uma só área de conhecimento, não é? Por exemplo, estudar matemática durante muito tempo ou química durante muito tempo. Não, vai alternando, mas essa alternância tem que ser com intervalos também, não é? E esses intervalos levanta, estica o corpo e essa coisa toda, porque passar horas e horas estudando sem parar não é não é a melhor estratégia. Por mais que você queira se dedicar ao máximo, não é? Isso não é produtivo porque o cérebro chega a um momento que também precisa descanso, não é? Porque precisa descanso, porque o cérebro, eu tenho estado a dizer aos meus alunos, trabalha com, portanto, as células nervosas são conexões de energia, não é? Então precisa também, precisa descansar. O ideal é fazer pausas para não sobrecarregar o cérebro. Porque o que eu disse de levantar, fazer estes movimentos, não é? Para relaxar, também é bom. Vai, ouve uma música, distrai-se, ouve o sol, vai lá fora ver se está a chover ou coisa assim parecida. Não é? Também posso dizer que é sempre importante definir o tempo de estudo, não é? É sempre importante definir o tempo de estudo e marcar também o conteúdo que se vai estudar. Esta parte eu vou aprofundar mais no que vamos observar no vídeo que eu vou gravar, que eu vou colocar à vossa disposição nas próximas 24 horas, não é? Que também é muito importante. É importante também ficar distanciado da internet. Porque aí estão as redes sociais, não é? E se puder colocar o telefone em silêncio ou deixar mesmo noutro sítio do outro compartimento da casa, é sempre bom. Porque aquele simples, ainda que te disponhas a não atender o telefone, mas o simples toque de uma mensagem que entrou já te distrai e te desperta também interesse em saber, ter curiosidade, pá, o que é que foi, que mensagem é que entrou aí. Então, as notificações das redes sociais, TikTok, os vídeos virais, as séries nos serviços de streaming, etc., não é? Comprometem a produtividade dos estudos, não é? E devem ser mantidas de longe. Isso não quer dizer que não se estude, não se possa utilizar a internet também como um meio para ajudar, não é? As fontes do conhecimento, as fontes de literatura, não é? Mas também, ainda sobre este quesito, nós aconselhamos que se estude mais em material físico, não é? Do que o digital, não é? Embora também recomendamos que façam uso, não é? Não de forma muito prolongada, não é? Através de algumas videoaulas, não é? Que encontram-se em determinadas plataformas digitais, que também têm ajudado, mas que não, o importante mesmo é exercitar, e as leituras devem
ser feitas em material físico. Se puderem imprimir, naturalmente as videoaulas não podem ser impressas. Nós sabemos que os estudantes dependem, não é, muito da internet para estudar, não é? E enquanto você revisa as matérias e faz exercícios, tente, repito, não é, deixar a vida digital de lado. Porque, para arrematar esta parte, ao ficar portanto, perto do celular, não é, são grandes as chances de você perder a concentração com as notificações que vão chegando toda hora. E tem-se dito, não é, que nós somos o que comemos. Então, quando fundamentalmente encontrarem-se em períodos longos de estudo, é importante que consigam, se houver possibilidades de selecionar o que comer, é bom. Não comam comidas pesadas, não é? Que são difíceis de digerir, não é? Cuja digestão depois é lenta. O que se recomenda nesses períodos, fundamentalmente de grande tensão, é que haja preferência em alimentos leves, não é? Não comerem comidas, portanto, pratos gordurosos, frituras e comidas pesadas, não é? Porque pode atrapalhar o ritmo de estudo, não é? Porquê? Porque estes alimentos, quando são leves, não é, oferecem energia suficiente, não é? E porque ajuda também a relaxar. E não se esqueçam sempre, não é, de manter o corpo hidratado, não é? Consumir líquidos, esses líquidos já sabem que não devem ser alcoólicos, naturalmente. A outra parte é ensinar o que aprendeu a outra pessoa. Os meus estudantes têm estado a recomendar o estudo em grupo. Porque quando se estuda em grupo, não é? Não para conversar naturalmente, nós devemos saber que ninguém sabe tudo, não é? Então, tu podes dominar mais uma matéria e o outro dominar melhor outra matéria. E então, se podem fazer simulações de dar a aula. Porquê? Porque quando se tem a consciência de que precisamos de ensinar algo a alguém, a gente sabe que tem que se preparar o suficiente para poder convencer o outro sobre o que a gente vai fazer. Isto pode ser mesmo à distância, através de videoconferências, não é? Que se podem estudar assim. Este método é o chamado a pirâmide do aprendizado, não é? Também vale a pena, sempre, mesmo com colegas ou, sei lá, fazer videoconferências, não é? Para interagir, não é? Ou simular. Tu podes fazer uma simulação, falar, portanto, e tratar a matéria como se estivesse a dar essa informação a alguém. E para terminar esta parte, temos o método, o chamado a metacognição. Podemos entender como a capacidade do ser humano monitorar e autorregular os seus próprios pensamentos, né? Basicamente, é quando a mente avalia, não é? E planifica o desempenho, não é? Nos estudos, isso significa que tu podes, neste método, tu primeiro tens que perguntar: o que estou aprendendo vale a pena? Como melhorar os estudos? Será que o que estou a fazer, o caminho que estou a seguir, não pode ser melhorado para obter melhor resultado, naturalmente? O que tenho feito de positivo e negativo para que eu consiga só isso? Então, dessa forma é mais fácil identificar os erros e acertar, não é? E identificar os erros e os acertos, naturalmente, e poder corrigi-los. Agora, há uma parte muito, muito importante
que eu vou fazer num vídeo seguinte, não é? Para não ter que perpetuar fazer muito longo este vídeo. A parte seguinte está relacionada com a disciplina. Eu vou falar sobre a disciplina. Então deixo-vos já aqui um cheirinho que a disciplina é o caminho do sucesso. Ou seja, a disciplina é o que, do qual depende o sucesso. Então, conte comigo no próximo vídeo. E se gostar, vamos colocar isso nas redes e diga alguma coisa. Ou dá aquele que vocês conhecem muito bem, sabem onde é que tem que dar o toquezinho, não é? Para que eu, o mestre, me sinta motivado a ajudar-vos nesse sentido. É o que nós tínhamos.